Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da aula 27 de Geometria Analítica e nessa aula a gente está resolvendo exemplos envolvendo equações de reta, tá? As equações vetoriais, paramétricas e simétricas, ok? Então, ó, exemplo aqui, ó, 14,5. Nós queremos obter equações paramétricas de uma reta que contém o ponto. Então, a reta que contém esse ponto, tá? Então, eu quero. Então, interpretação de texto, tá? Ó, eu quero as equações paramétricas da reta que passa por esse ponto e é paralela à reta que tem essas equações, tá? Então, vou chamar essa reta aqui de S, tá? E a reta que eu quero encontrar, né, as equações paramétricas, eu vou chamar de R, tá? Então, olha só, tem uma reta R que passa por esse ponto aqui, ok? E essa reta R é paralela a essa reta S, tá? E essas equações paramétricas são da reta S, ok? Então queremos encontrar as equações paramétricas da reta R. Ok, então primeiro vamos só dar o nome para esses objetos. Então, ó, vou escrever aqui, denotemos por R a reta que contém o ponto A de coordenadas 1, 4, menos 7. Ok? Então vou chamar esse ponto aqui de A. Esse ponto aqui. Eu estou chamando ele de A. E R é a reta que contém esse ponto. E é paralela à reta S de equações paramétricas dada acima. Dadas no exemplo. Tá? Não vou copiar de novo o sistema aqui não. Primeira coisa, então. Se eu quero as equações paramétricas da reta R, nós precisamos de duas coisas, né? Um ponto, tá? E um vetor que seja diretor à reta R. Ok? Nos exemplos anteriores, ó, nós conhecíamos geralmente dois pontos da reta, né? Daí pegávamos esses dois pontos e construíamos o vetor diretor, né? Aqui a gente não tem isso, a gente só tem um ponto para a reta R. Só que vamos analisar o que acontece quando nós temos duas retas paralelas. Então, ó, tem uma reta aqui e a outra reta aqui. Digamos que essa é a reta R, essa é a reta S. Na reta R nós temos então, o ponto A, né? De coordenadas 1, 4, menos 7. Bom, se observar, suponha que eu tenho então um vetor diretor à reta S. Então, o vetor S ele vai ser paralelo à reta S, certo? Mas como as retas R e S são paralelas, esse vetor também vai ser vetor diretor da reta R. Tá? Então, isso eu posso afirmar porque as retas são paralelas. Então, basicamente, se você tem duas ou mais retas paralelas, então qualquer vetor que seja vetor diretor de qualquer uma dessas retas, ele vai ser vetor diretor de todas as retas. Tá? Então vou escrever isso aqui, ó. Não. Tá, primeiro então. Bom, isso que eu vou escrever depois, tá? Então, se todo vetor diretor da reta S é um vetor diretor da reta R, então primeiro eu vou obter um vetor diretor da reta S, tá? Então, vamos ao sistema, né?
Então, se eu colocar então os coeficientes que multiplicam lambda aqui nas três equações, nós encontramos um vetor diretor da reta S, né? Então, vamos lá, note que, bom, a reta S, as equações paramétricas são essas, né? 200 menos lambda, raiz quadrada de 3 menos 3 lambda, x igual a isso aqui, y, e z igual a zero, tá? Bom, isso aqui é o sistema de equações paramétricas da reta S. Note que esse sistema é equivalente ao seguinte, né? X igual a 200 mais menos 1 vezes lambda, y é raiz quadrada de 3 mais menos 3 vezes lambda, e z é igual a 0 mais 0 vezes lambda. Então, ó, agora eu tenho as equações paramétricas dessa reta S na forma, digamos assim, padrão, em que eu consigo identificar um ponto e um vetor diretor da reta, né? Então, aqui a gente não vai precisar, mas ó, se eu pegar esses três números aqui e colocar nas coordenadas, eles vão me dar um ponto, né? E esses três números aqui, ó, são as coordenadas de um vetor diretor da reta S, ok? Logo, o vetor de coordenadas menos 1, menos 3, 0 é um vetor diretor da reta S, tá? Agora, como as retas R e S são paralelas, e S é um vetor diretor da reta S, esse vetor S também é um vetor diretor da reta R. Tá? Então, lá, como R e S são paralelas, ficou meio torto aqui, e S é um vetor diretor de S, segue que o vetor S é um vetor diretor de R também. Bom, agora o exercício, né, o exemplo, praticamente acabou, né? Lembrando que nós precisamos de dois objetos para construir as equações paramétricas nessa reta, que são um ponto, né, que nós já temos aqui, ó, foi dado no exemplo, e um vetor diretor, que é o S, o vetor S, né? Então agora fica fácil fazer as equações paramétricas. Então, desse modo, as equações paramétricas da reta R são as seguintes, né? Bom, depois eu faço aqui. X é igual a... Bom, aí a primeira coordenada do ponto mais menos 1 lambda. Y é igual a segunda coordenada do ponto, né? 4 mais menos 3 lambda. E z é igual à terceira coordenada do ponto, menos 7, mais 0 lambda.
ou equivalentemente, né, simplificando ali esse sistema, nós encontramos que o x é 1 menos lambda, o y é 4 menos 3 lambda e o z é igual a menos 7, tá? Com lambda variando no conjunto dos números reais. Então essa são as equações da reta R na forma paramétrica, tá? Bom, e era isso que precisava fazer nesse exemplo, né? Mais um bem parecido. Então, sejam B e C dois pontos, e eu quero escrever as equações paramétricas da reta que contém esse ponto. Então, a reta passa por esse ponto e é paralela à reta BC. Então, é a situação do exemplo que a gente acabou de resolver. A gente tem lá duas retas paralelas, sei lá, R e uma reta S. Na reta R eu tenho um ponto A, ok? Na reta S, ponto A, vou chamar esse aqui, ó, 3, 3, 3, tá? Então a reta R passa por esse ponto. Na reta S nós temos dois pontos, B e C, também são conhecidas coordenadas. E o que nós queremos são as equações paramétricas da reta R. Tá? Sabemos ainda então que as retas R e S, né, são paralelas. Porque a reta que passa pelo ponto aqui e é paralela à reta BC, ó, a reta BC eu estou chamando de S, e a reta que passa por A e é paralela à reta S eu estou chamando de R. Então elas são paralelas, essas retas. Então, de novo, se eu pegar um vetor que seja diretor da reta S, ele também vai ser vetor diretor da reta R, pois as retas R e S são paralelas. Tá? Então vamos lá, sejam sejam R, S a reta BC e R a reta que passa pelo ponto de A que tem coordenadas 3, 3, 3 e é paralela à reta S. Tem o resultado lá na geometria euclidiana espacial, também vale para o plano, que dada uma reta e um ponto que não está na reta, existe uma única reta que passando por esse ponto paralela à reta dada, Então, ó, esse ponto A ele não está na reta S, tá? Então, passando por A existe uma única reta que eu estou chamando de R, que é paralela à reta S. Tá? Então, primeiro, vamos achar o vetor diretor para a reta S. Então, se eu chamar o vetor BC de S, ele vai ser um vetor diretor da reta S, porque B e C são pontos da reta S. Então, o vetor BC ele vai ser paralelo à reta S, consequentemente um vetor diretor dela. Como nós temos as coordenadas dos pontos B e C, é só fazer a diferença deles. Então vai ficar menos 1, menos 1, 0, menos 1, 1, menos 0. Então o vetor vai ter coordenadas menos 2, menos 1, 1. Assim, temos que S é um vetor diretor da reta S. Agora, como as retas R e S são paralelas,
e S é um vetor diretor. Não precisa escrever de novo não, né? E S é um vetor diretor da reta R, segue que S é o vetor diretor da reta R também. Aqui eu escrevi errado, né? Primeiro a gente provou que ele é um vetor diretor da reta S. Então, igual no outro exercício, ó, encontramos um vetor diretor da reta R, né, que é o vetor S, e um ponto, né, da reta R. Então a gente consegue construir as equações paramétricas da reta R. Assim, equações paramétricas reta R são... Ó, gente, deixa eu falar uma coisa. Falar que as equações paramétricas da reta R são... Tá errado falar. Esse as tá errado. Você pode falar assim, um sistema de equações paramétricas é tal. Ou equações paramétricas da reta são tais. Porque as equações não são únicas, né? Depende do ponto e do vetor diretor que você pega. Então você nunca fala assim, as equações, a equação vetorial, o sistema de equações, tá? É sempre se for usar um artigo indefinido, tá? É uma, tá? Fala uma equação, um sistema, tá? Então vai ficar assim, ó, x, então R é o sistema seguinte, né? X é igual, o ponto é 333, né? Ó, 3 mais menos 2 lambda, o y é 3 mais menos 1 lambda, e o z é igual a 3 mais 1 lambda, onde lambda é real, número real. Note que esse sistema equivale ao seguinte, né? É equivalente ao seguinte sistema. Então, x é igual a 3 menos 2 lambda, vou colocar apertado aqui mesmo. Y é 3 menos lambda, e o z é igual a 3 mais lambda. Ok? Onde lambda varia no conjunto dos números reais. Ok? Então, ó, esse exemplo era só isso. Bem parecido com o anterior, né? Agora, próximo exercício. Mostrar que essas equações aqui, ó, descrevem uma reta, tá? Escrevendo-as de modo que possam ser reconhecidas como equações na forma simétrica. Então, basicamente, ó, a gente tem que colocar isso aqui da forma simétrica. Não se enganem, não está na forma simétrica. A forma simétrica tem que ser sempre assim, ó, x menos x0 dividido por a igual a y menos um y0 dividido por b igual a z menos um z0 dividido por c, tá? Sempre é a primeira, ó, igual aqui está um 2x, ó, não pode, ó, tem que ser só um x. Aqui é intencional demais, não está sendo dividido por ninguém, tá? Então a gente tem que obter um sistema de equações equivalente àquele dado, tá? Só que na forma simétrica. Basicamente tem que olhar para a equação e achar uma forma de colocar naquela maneira, tá? A partir geralmente de multiplicação ou divisão. Então, olha só, eu quero escrever isso aqui como x menos alguma coisa dividido por outra coisa. Tá? Quem são essas duas coisas a gente não sabe. Só que acontece, vamos lembrar que você tem uma fração e eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número,
continua valendo a igualdade, né? Então, primeira coisa, a gente olha para o termo que tem a variável ali. Nesse caso, sendo multiplicado por 2. Então, para deixar ficar só o x, o que a gente faz, tem que dividir por 2. Tá? Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, se eu multiplicar por meio, tanto o numerador quanto o denominador dessa fração, não muda o resultado, continua sendo o mesmo valor. Tá? Então, isso aqui a gente vai escrever como 2x menos 1 vezes meio dividido por 3 vezes meio. Fazendo a conta ali, ó, tá ficar 2x dividido por 2 dá x, menos 1 vezes meio, menos meio, dividido por 3 meios. Então, ó, agora essa equação está na forma padrão da equação na forma simétrica, né? X menos um número dividido por outro número. Vamos fazer isso para todos, tá? Agora a segunda equação, ó. 1 menos y dividido por 2. Nós que isso aqui, ó, é menos y mais 1 dividido por 2. O que acontece? Eu tenho menos y aqui, só que eu tenho que deixar só y, né? Para ficar y, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, a gente vai multiplicar por menos 1 tanto o numerador quanto o denominador, essa fração. Deixa eu marcar aqui de amarelo aqui, para ficar mais fácil para a gente enxergar depois. Então, ó, menos y vezes menos 1 dá y menos 1, né? Porque 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora pega a última equação, ó, é z mais 1. Isso aqui é mais simples, né? Porque ó, o z já está sozinho, ó, não tem nenhum número multiplicando ele, tá? Só acontece, eu tenho que escrever na forma de uma fração. E o z mais 1 tem que escrever como z menos um número. É claro que é z mais 1 é z menos menos 1. E claramente o número que divide o z mais 1 é 1, né? Tá? Então, como essas três frações aqui são iguais, essas três aqui são iguais também, tá? Portanto, então o sistema 2x menos 1 dividido por 3 igual a 1 menos y dividido por 2 igual a z mais 1, esse sistema é equivalente ao seguinte, né? X menos meio dividido por 3 meios igual a y menos 1 dividido por menos 2 igual a z menos menos 1 dividido por 1, tá? Então, olha só. Isso aqui, ó, são equações na forma simétrica de alguma reta, tá? Como ele é equivalente a esse aqui também é, tá? Então, o sistema dado no exemplo aqui, ó, descreve uma reta, ou seja, todas as soluções desse sistema são pontos de alguma reta, tá? Quando você listar todos os pontos que são soluções dessa equação e jogar em um sistema cartesiano, você vai construir uma reta. Portanto, então, essas equações são equações equações simétricas de uma reta. Ok? Bom, além disso, pede para a gente exibir um ponto e um vetor diretor da reta. Mas agora a gente já sabe
colocamos, né, a equação na forma padrão, a gente consegue identificar os pontos, a reta e o vetor diretor, um ponto e um vetor diretor facilmente, né? Só olhar as coordenadas aqui, ó. Tá? Então, de rosa aqui nós temos as coordenadas de um ponto. Aqui de verde nós temos as coordenadas de um vetor diretor. Tá? Então, um ponto dessa reta é o ponto A de coordenadas meio, 1, menos 1. E um vetor diretor é o vetor de coordenadas 3 meio, 3 meios, menos 2, 1. Ok? Bom, vamos lá para o último exemplo desse vídeo. É bem parecido com os anteriores, tá? Os dois primeiros que eu fiz a aula. Escrever as equações na forma paramétrica e simétrica da reta que contém o ponto A e é paralela à reta descrita por essas equações, tá? Então, primeiro vamos dar nomes aos bois, né? Então, primeiro, ó, essa reta que é descrita por essas equações eu vou chamar de S. Aí a reta que eu quero encontrar as equações, que é a reta que passa por A e é paralela à reta S, eu vou chamar de R. E então daí, como essas retas são paralelas, encontrando então o vetor diretor dessa reta, encontramos o vetor diretor da reta que eu quero, tá? Então é igual os dois primeiros exemplos que eu fiz hoje. Ok? O que vai mudar é que primeiro a gente vai ter que olhar para essas equações aqui e identificar quem é o vetor diretor certinho, tá? Então, sejam R, então, é a reta que passa pelo ponto A, que é o ponto de coordenadas 2, 0, menos 3, e que é paralela à reta S, que é descrita pelas equações. Bom, vou copiar aqui. 1 menos 5, 1 menos x dividido por 5, 3y dividido por 4 e z mais 3 dividido por 6. Tá? Só arrumar aqui. Então a gente tem que encontrar primeiramente um vetor diretor para a reta S, né? Ou seja, cuidado. Isso aqui não está na forma simétrica em que a gente consegue identificar o vetor diretor, tá? Se você pegar o vetor de coordenadas 5, 4, 6, eu não sei se ele é vetor diretor, tá? Eu não posso garantir isso, tá? Primeiro a gente tem que colocar naquela forma bonitinha, igual a gente fez no outro exercício aqui, ó. Então vamos lá, note que... Então vamos pegar esse sistema primeiro e colocá-lo na forma simétrica ali, em que aparecem os pontos e o vetor diretor certinho, né? 1 menos x dividido por 5 igual a 3y dividido por 4 igual a z mais 3 dividido por 6. Ó, uma outra maneira seria você igualar essas três equações, as três frações aqui, iguala a lambda, isola o lambda nas três, aí você vai ter o... Isola o lambda não, isola o x na primeira equação, o y na segunda e o z na terceira, então você vai obter as equações paramétricas, tá? Mas eu acho mais simples colocar as equações simétricas na forma padrão, tá? Ó, aqui está x menos 1. X menos 1, perdão, tá...
tá 1 menos x, né? Vamos fazer passo a passo. Isso aqui, ó, é menos x mais 1 dividido por 5. Tá? Esse 3y eu vou multiplicar por 1/3. E o z mais 3 a gente não vai precisar fazer mais nada, né? É z menos 3 por 6. Então, ó, para sair com esse sinal de menos, eu vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo aqui na primeira. E para sair com esse 3 aqui que está multiplicando y, eu vou multiplicar por 1/3. Tá? Então, assim, fazendo essas contas, a gente obtém, então, x menos 1 dividido por menos 5 é igual a 3y vezes 1/3 da y. Então, é y menos 0 dividido por 4/3 igual a z menos 3 dividido por 6. Tá? Como assim? Assim, um vetor diretor para essa reta, ó, o que aconteceu? Eu coloquei as equações simétricas na forma padrão, tá? Então, se eu olhar para os denominadores, eles me fornecem as coordenadas de um vetor diretor da reta S. Então, um vetor diretor é esse aqui, ó, tá? Agora, como R e S são paralelas, esse vetor S também é um vetor diretor da reta S, tá? Da reta R também, é de ambas, né? Tanto da reta R quanto da reta S, pois R e S são paralelas. Como R é paralela a S, segue que S igual a menos 5, 4/3, 6 é um vetor diretor da reta R também. Bom, acabei de encontrar um vetor diretor para a reta R. E um ponto da reta S, da reta R está aqui, né? O 2, 0, menos 3. Tá? O que o exemplo pede é para encontrar as equações, né, paramétrica e simétrica da reta R. Tá? Então não é esse aqui que eu fiz, tá? Não, esse aqui não é a simétrica da reta R. Essas aqui são as equações simétricas da reta S. Tá? Agora que a gente vai fazer as equações. Não, primeiro, então, a equação vetorial. Equação vetorial, vamos lá. É só pegar x, y, z igual o ponto da reta, que é o ponto A de coordenadas 2, 0, menos 3, mais lambda, que multiplica um vetor diretor. Então, essa é uma equação vetorial para a reta S. Agora, as equações... A vetorial não pediu, né? Mas agora já foi. Equações paramétricas da reta R. Bom, equações paramétricas, o que a gente faz é basicamente pegar essa equação e abrir como um sistema de equações, né? Então, vamos lá, R vai ficar assim. X é igual a 2 menos 5 lambda. Y é igual a 0 mais 4/3 de lambda, né? Então é 4 lambda dividido por 3. E o Z, menos 3 mais 6 lambda. Então é 6 lambda menos 3, tá?
Agora as equações simétricas. Então vamos lá, é x menos 2 dividido por menos 5. Ó, isola o x aqui, é x menos 2, isola o lambda, né? Vai ficar x menos 2 dividido por menos 5. Agora isola o lambda aqui, ó, vai ficar ó, 3y dividido por 4. Z mais 3 dividido por 6. Né? Vou fazer mais um passo aqui só para deixar mais bonitinho, né? Geralmente sinal de menos que a gente passa para cima, né? Então vai ficar 2 menos x dividido por 5 igual a 3y dividido por 4 igual a z mais 3 dividido por 6. Ok, pessoal? Então, ó, parando esse vídeo por aqui. Aí eu vou fazer mais uns 3 exemplos no próximo vídeo, ok? Até lá então.